Eu venho falar-vos de algo que eu tenho em comum com os morangos, com os kiwis, com os mirtilos. E vocês podem perguntar o que é que o professor Carlos Filhais tem em comum com o morango, com o kiwi ou com o mirtilo? Os genes. Todos nós, eu, os morangos, os mirtilos, fazemos parte do mundo vivo. Já agora vocês também têm isto em comum com os morangos, os kiwis e os mirtilos. Fazemos parte do mundo vivo, todos fazemos parte do mundo vivo, e o mundo vivo tem genes, o que significa que tem uma molécula chamada o ADN, uma molécula onde está inscrito o código da vida. Como se é morango, está inscrito no código da vida do morango. Como se é kiwi, está inscrito no código da vida do kiwi. Como se é mirtilo, está no código do mirtilo. E como se é humano, está no código de vida dos humanos. Nós somos todos iguais, mas somos todos diferentes. O nosso código genético é quase todo igual, mas também tem um bocadinho diferente. Uns têm uma cor assim nos olhos um bocadinho diferente da minha, outros têm, sei lá, uns são mais altos, outros são mais baixos, mas é muito mais o que nos une do que aquilo que nos divide. Eu não vim sozinho. Eu disse assim, só vou a Severo do Voga se os alunos de Severo do Voga me ajudarem a fazer uma experiência para tirar os genes do morango, os genes do kiwi. Eu pedi também os genes do mirtilo, mas disseram que não era a época. Eu disse, olha que ignorante, não sabe nada, deve saber muito de física e de genes, mas não sabe nada de mirtilos. Pá. Não é ainda a altura do mirtilo, eu tenho de cá voltar quando for a altura do mirtilo, para extrair o ADN dos mirtilos. Mas eu chamo colegas vossos que vão fazer uma experiência de extração do ADN do morango, extração do ADN do kiwi, e só não tiram do mirtilo porque agora não há mirtilos. Se não tirar, eles sabem extrair ADN de tudo quanto é sítio. Eu só não os vou deixar extrair o meu, mas eles se calhar até são capazes de me tirar o ADN. É a Filipa, a Cláudia, a Carla e o Carlos. Eu também sou o Carlos. E eu agora sento-me e vou ver a aula deles. Muito obrigada, professor Carlos. Bem, esta experiência consiste na extração de DNA, como o professor já tinha dito. Nós já fizemos esta atividade em contexto de aula, mas foi com o kiwi, já está aqui, mas já foi há alguns dias, por isso não se vê muito bem. Mas hoje decidimos optar pelo morango, porque tem uma cor viva e achamos que é mais fácil observar o DNA. E agora vou passar para a Cláudia, que vai iniciar a atividade. Então, inicialmente necessitamos de retirar a rama do morango e depois triturá-lo, como está aqui. A trituração ajuda a quebrar mecanicamente as membranas da célula do morango, e é por isso que a fizemos. Em simultâneo, com um almofariz, como está aqui, adicionamos uma meia colher de detergente da louça, meia colher também de sal, cloreto de sódio, e 100 ml de água morna. O detergente. Porquê é que será que nós utilizamos o detergente? Como sabem, ele funciona como um desengordurante quando lavamos a louça. Então, neste caso, nesta atividade, nós usamos o detergente porque este vai afetar, digamos assim, as membranas plasmáticas das células do morango, e porque são constituídas por lípidos, e vai rompê-las. Desta forma vai-se libertar o conteúdo celular e vai-se dispersar na solução. Depois adicionamos o cloreto
sódio, o sal. Já o cloreto de sódio tem outra função, que é proporcionar um ambiente favorável ao DNA. Porque o cloreto de sódio contribui com íons positivos que neutralizam a carga negativa do DNA. Por isso, também vai ajudar a romper as paredes celulares. Depois disto, adicionamos os tais 100 ml de água morna, medimos com uma proveta. A seguir de misturarmos o cloreto de sódio e a água morna e o detergente, vamos colocar a polpa de morango que trituramos também no almofariz. E mexer bem até ficar uma mistura homogénea. No final disto, vamos colocar um filtro daqueles de café que nós temos em casa, num funil, e vamos iniciar a filtração. Quando fizemos a experiência na aula, nós decidimos colocar o filtrado em vários funis e em vários copos para acelerar o processo, porque, como veem, isto demora. Como o professor Carlos quer que isto seja um processo assim um bocado acelerado, nós não podemos esperar. Já está feito. Foram eles que fizeram, mas vocês podem fazer. Isto é só preciso, já perceberam todos. Vão para a cozinha, logo toda a gente para a cozinha, morangos, detergente, sal, café, água morna, café não, filtro de café, água morna, e a parte que está aqui em cima o que é? É o DNA. É o DNA. Eu também tenho, deixem cá ver se arranja aqui uma parte do meu corpo. É a Filipa? Sim. Eu não vou tirar um cabelo dela, mas ela vai-me tirar um cabelo a mim. Ai, não sei. Não consegue tirar-me um cabelo? Só um. Só um, não arranque todos. Estão a ver porque é que eu não sou careca? Ai, foram muitos. Fantástico. É menos um cabelo branco que eu tenho. Sabem que se eu deixar aqui este... Ele tirou dois. Eu mandei a tirar um e tirou-me 2 cabelos. Que engraçado. Então vou-lhe dar um, olha. Consegue agarrar nele? Agora já sabe, é só misturar aquelas coisas, o detergente, o sal, e já vai fazer DNA meu. O meu DNA está em qualquer célula minha, que há células minhas, e se eu tiver deixado aqui este cabelo, podem saber que eu tive aqui. Polícia, pode saber que eu estive aqui. Vamos supor que houve aqui um crime na escola, saber quem foi, está aqui um cabelo. Ainda agora naquele atentado que houve em Boston, andaram para lá porque do DNA e podem ter a certeza que através do DNA estão lá marcas que pode saber quem foi. Isto, o que aqui está, este cabelo só pode ser meu. Se este cabelo for aqui encontrado e disserem que for a Filipa não acredita. Este cabelo é meu. Portanto, as minhas características, o meu... É como se fosse um código de barras. Um código de barras significa, no supermercado, que aquele produto só pode ser... Aquele produto custa X e não custa outra coisa qualquer. Este cabelo é meu. Porque tem cá o meu código genético. Há aqui células e dentro das células está o código genético. Portanto, eu agradeço muito a experiência que os vossos colegas fizeram.
Eles são fantásticos a fazer DNA. DNA ou ADN é a mesma coisa. DNA é o nome em inglês, ADN é o nome em português. Eles fizeram ADN. Vamos chamar DNA, a ciência internacional. Obrigado aos vossos colegas e eu vou continuar com a história do ADN. Para que é que serviu o detergente? O detergente serviu para libertar o ADN. É que o ADN está muito bem protegido dentro das células. É igual em todas as nossas células, nós temos muitas células. É igual em todas elas, mas está muito bem protegido no meio da célula, em particular na parte central da célula, que é chamada o núcleo celular. Portanto, o detergente serve para ir lá abrir aquilo tudo e libertar o ADN. O ADN está naqueles cromossomas. Sabem quantos cromossomas nós temos? Muito. Há 23 do pai e 23 da mãe. Nós herdamos o nosso ADN, aquilo que eu sou, aquilo que está no cabelo, metade é do meu pai, metade é da minha mãe, e estão ali as duas metades juntas. Eu, por exemplo, sou daltónico. Sabem o que é o daltonismo? Não vejo bem as cores, mas isso vem da minha mãe. Mas é engraçado, é um defeito genético, eu tenho um defeito genético. A minha mãe vê bem as cores, mas passa esse gene do daltonismo. Portanto, os genes podem ser passados, é uma doença, vamos chamar de doença, é um defeito que os homens têm. Por isso é que eu não sei escolher a roupa, esta camisa, tiveram de olhar esta camisa, disseram que a camisa que eu trazia não servia. Já repararam, os homens não sabem escolher as cores das camisas, porque muitos são 10% dos homens são daltónicos, as mulheres é muito raro, uma em cada mil. Portanto, há diferenças entre homens e mulheres, e as diferenças vêm-se logo nos genes. Por exemplo, este cabelo, quem for examinar o cabelo percebe logo que é um cabelo masculino, não pode ser um cabelo feminino. E porquê? Vamos fazer uma ampliação aqui do nosso ADN. Aquele pacote ADN chama-se cromossomas, e o ADN é uma molécula que está ali enrolada, muito enrolada, e estão ali 2 cromossomas. Estão a ver? Um do pai e outro também. Está mesmo muito enrolada. A molécula é extremamente fina, muito mais fina que um cabelo, sei lá, 200 vezes mais fina que um cabelo, 200 mil vezes mais fina que um cabelo, mas muito comprida. Só de uma única célula minha, aqui o cabelo tem várias células, mas de uma célula só do cabelo, se eu esticar o ADN todo, aquela molécula, se eu desenrolar aqueles cromossomas todos, cada cromossoma é uma molécula enrolada, se eu desenrolar aquilo tudo, dá para 3 metros, em cada célula. Se for o conjunto das minhas células todas, e puser desenrolar aquilo tudo, e todo o ADN do conjunto das minhas células todas, dá para ir 70 vezes ao Sol e voltar. Só para verem a quantidade. Não, mas porquê é que eu preciso tanto ADN? Porque tem de lá estar a informação completa, porque faz o ser vivo. E o ser vivo é muito complexo. Portanto, tem de estar lá a informação toda, não é só a cor dos olhos, é tudo. Por exemplo, como é que bate o coração, como é que é feito o coração, tem 2 aurículas, 2 ventrículos, está tudo lá escrito. Como é que é o cérebro, como é que é... Está tudo lá escrito e, portanto, tem de ser uma informação imensa. E ali está escondida no coração da célula, porque está enroladíssima, e protegida, aquilo está tudo empacotado. Aquilo está tudo bem empacotado, está muito bem protegido. É preciso o detergente e o álcool para ir lá atacar e libertar aquele ADN. Olha, eu vou ampliar ainda mais aquela molécula. Estão a ver? Ela está ali enrolada. Está aqui, faço uma ampliação, está ali enrolada e vou ampliá-la ainda mais. E desde o ano de 1953 que se conhece a estrutura desta molécula. O que aqui temos neste copo é a molécula, são muitas, claro que estão assim muitas aqui em cima, é a molécula de ADN do morango. Este, por acaso, não é do morango, é do kiwi. Estou a trocá-los. Este é do morango e o outro é do kiwi. Desde 1953 que se descobriu que tem esta estrutura, mas toda dupla hélice. Dupla hélice. Sabem em que dia é que se comemora a descoberta da estrutura do ADN? 25 de Abril. É um dia muito fácil de recordar.
Portanto, no passado dia 25 de Abril, não foi feriado por causa disso, mas foi o dia em que foi publicado, 1953, portanto fez 60 anos, fez exatamente 60 anos, no passado dia 25 de Abril, que foi descoberta por um físico, por um biólogo, a estrutura desta molécula. Já se conhecia o ADN, é um ácido, já se conhecia uma substância química, já se conhecia esta substância química que dá, mas não se sabia a estrutura da molécula. Hoje sabemos, desde há 60 anos, que conhecemos a estrutura da molécula. E temos uma escada em hélice, isso é muito bonito, parece aquelas escadas com espiral, não é? É mesmo bonito. E têm aqui no meio uns grupos químicos que se encaixam uns nos outros. Aqui tem cores diferentes, estão a ver? Uma cor, outra cor, e só há 4 cores. Estas 4 cores simbolizam, não quer dizer que tenham estas cores, mas estas são, no fundo, a cor significa um grupo químico. Estas 4 cores simbolizam os grupos que fazem o código genético. O código genético consegue-se apenas com 4, digamos, moléculas. Isto é uma supermolécula e é feita de moléculas. E elas estão unidas, são 4, aqui tem cores, mas tem nomes também. No fundo são 4 letras. Todo o nosso código genético pode ser muito comprido, mas são só 4 letras. São combinações de 4 letras. E o morango, o kiwi e eu próprio somos apenas combinações de 4 letras. Este mesmo código da vida que está no morango, no kiwi e em mim, ou qualquer um de vós, são só 4 letras. A combinação das 4 letras é que é diferente para o morango, por isso é que eu me distingo do morango. É diferente para o kiwi e é diferente para mim. Claro que a diferença entre mim e qualquer um de vós é muito pequena. A diferença entre o meu DNA e o do morango é maior, mas a diferença é no modo como as 4 letras estão escritas. O tamanho do código. Eu chamo a atenção para... Aqui tenho um modelo para o facto disto ser muito longo, mas muito fino. Quão fino é que é isto? Para ficarem com uma ideia quão estreita é que é esta molécula. Esta molécula é da ordem do nanómetro, 2 nanómetros. E o que é um nanómetro? O nanómetro está ali, é muito simples. 1 milímetro, o meu cabelo tem de espessura menos que 1 milímetro, 2/10 milímetro o meu cabelo. É muito menos que 1 milímetro. Já deitou fora, não pode ver. Mas pode-se tentar medir qual é a espessura de um cabelo. 1 milímetro, toda a gente está a ver que um cabelo é menos que 1 milímetro. 1 milímetro divide-se em 1000 partes e temos o tamanho da célula. 1000 partes, enquanto só se vê ao microscópio. Ao micron. Dividindo o micron em 1000 partes, temos o nanómetro. Isto é o tamanho das moléculas. É a largura desta molécula. Ela é muito comprida, é a molécula mais comprida que se conhece, mas é extremamente fina. Extremamente fina. Vejam aqui, 1,6 nanómetros é a largura desta coisa. Portanto, reparem, pegar no milímetro, dividir em 1000, pegar no que ficou, uma célula, dividir em 1000 e têm a largura do ADN. É uma coisa impressionantemente pequena, mas nós conseguimos ter lá muita informação porque a informação é escrita ao longo de toda uma cadeia muito comprida. Quais são esses grupos químicos? O corrimão não interessa muito. O corrimão é só para manter isto seguro. O corrimão é fosfatos, açúcares, etc. É só para manter isto seguro. O que interessa é o que está lá dentro. E são 4 moléculas. Adenina, timina, guanina, citosina. São até parecidas, há pequenas diferenças entre elas. No fundo, o que é que ali tem? Tem oxigênio, são moléculas, tem azoto, tem carbono, tem aqueles anéis. Podíamos ter dado outro nome, por exemplo, eu acho que teria dado o nome de Filipa, Cláudia, Carla e Carlos. Era muito mais giro saber que tinha Carla no meu ADN. E depois a diferença de mim para o morango era só a ordem entre a Carla e o Filipa. Como é que aquilo aparece? É muito interessante que a adenina tem de combinar com a timina. Nós chamamos isto de bases e há uma base complementar. Significa que não vai ligar com outra. E isto pode-se ver aqui, já caiu aqui uma peça. Pode-se ver aqui, esta cor só liga com outra. Mas nós podemos pôr esta sequência de cores numa ordem muito diferente. E é isto que é o código genético. É a ordem destas cores, a ordem da adenina, guanina, citosina e entornamos aqui o ADN. Toda a gente vai descobrir
Ora bem, eu disse que está lá toda a nossa informação. Toda a informação que é preciso para fazer o morango que havia um ser humano. Toda. Então, como é que se faz a leitura? Bem, a leitura é uma maquinaria muito complicada. Muito complicada. A bioquímica explica como é que se vai lá buscar informação. Mas só tem que saber que estão ali as instruções. É o manual de instruções para fazer moléculas que compõem o resto da célula. Portanto, no interior da célula está este ADN e lá tem o manual de instruções, o livro de instruções, que diz como é que vão ser as outras moléculas. A maior parte das nossas moléculas são proteínas. Proteínas são moléculas orgânicas complexas, são máquinas ferramentas, cada uma faz uma certa tarefa. Por exemplo, quando bebemos leite, há moléculas de leite que entram para nós e é preciso haver uma máquina ferramenta que atua sobre essas moléculas. Se não temos, por exemplo, se não tivermos essa máquina ferramenta a funcionar de uma certa maneira, já não conseguimos beber o leite, já temos um problema e há pessoas que têm essa questão de não conseguirem beber leite. Portanto, nós precisamos de ter estas máquinas ferramentas, as proteínas. As proteínas são grupos químicos que têm uma forma e têm uma função, tal como uma máquina ferramenta. Um martelo tem a forma de um martelo porque fazem martelar. Uma proteína são muitas proteínas. E estas proteínas, há centenas de proteínas diferentes e cada proteína tem a sua função no organismo. E, portanto, o que é preciso é um mecanismo que foi descoberto, já depois de 1953 foi descoberto um mecanismo que vai lá ler e manda a ordem para fazer estas ferramentas. Se houver ali um defeito genético, a proteína sai mal ou não sai a proteína, e então o organismo não vai funcionar bem e nós temos um defeito genético, pode ser logo à nascença, mas o defeito pode não ser necessariamente mau. Um defeito é, digamos, aquilo que foge à normalidade. Por exemplo, o daltonismo, eu consigo viver com isso. O Benfica Sporting, para mim, um tem riscas e outro não tem riscas. Vejo melhor que o árbitro. Temos ali uma imagem, agora, tirada ao microscópio, dos nossos cromossomas. Cromossomas humanos. Não são do morango, nem são do kiwi, porque o número de cromossomas é diferente no morango, kiwi e nosso. E reparem, há uns cromossomas maiores, há uns cromossomas mais pequenos, e nós conseguimos identificar nos cromossomas qual é a parte importante que tem o código para fazer as proteínas. Essa parte chama-se genes. Portanto, há lá muita informação, de antes chamava-se informação lixo, DNA lixo, porque não se conhecia bem porque aquilo sabia. A maior parte até dizia-se que era lixo, porque há uns grupos que têm as instruções para fazer as proteínas e o resto são intervalos para separar os genes. Mas hoje em dia começa-se a perceber que aquela parte entre os genes também é importante, também atua na regulação do organismo, na ativação dos genes. Os genes, portanto, é a parte significativa, a parte que interessa mais do DNA. Se é também DNA, é tudo DNA, são tudo esta hélice e há umas partes. Uma começa aqui e acaba ali. Aliás, aquilo está muito bem feito, porque uma pessoa sabe, há uma instrução, vai começar a ordem. É como quem escreve um programa de computador, vai começar o programa. E lá está o programa para fazer uma proteína, acaba aqui o programa para fazer a proteína. E, portanto, quer dizer que aquela maquinaria, quando vai lá ler, sabe onde é que começa a ler e sabe quando acaba de ler. Portanto, o nosso corpo é uma máquina extremamente complexa, mas funciona, está permanentemente a ser lido. Só assim é que conseguimos funcionar. Porque nós precisamos de proteínas, permanentemente a funcionar estas proteínas. Agora, repara, eu falei de defeitos. Os defeitos podem ser doenças ou podem não ser doenças. O daltonismo é um defeito. Isto são o mapa nós chamamos ao conjunto dos genes, o genoma humano. O kiwi e o morango também têm genoma. E neste momento já foi descodificado todo o genoma humano, tal como foi do morango, do kiwi. Isso é um resultado da ciência deste século. Se vos perguntarem qual foi o maior feito da ciência no século XXI, foi em 2003 o final de um grande projeto, um projeto mundial, internacional, de decifração do genoma humano. O que é que isso quer dizer? Conseguiu-se saber qual é a sequência de letras para um ser humano. Pergunta-se qual foi o ser humano que escolheram. Escolheram vários, mas pode-se fazer só para um. Eu próprio já descodifiquei o meu genoma.
É uma informação enorme. A, C, A, C, G, A, C, G, A, C, G. É uma informação descomunal. Uma informação mesmo gigante. Mas tem lá tudo, digamos, que me caracteriza. Tem lá tudo que diz que eu sou eu. Aquilo que eu tenho de comum convosco e aquilo que eu tenho diferente convosco. A maior parte, estejam tranquilos, é comum. Eu sou praticamente igual a vós. E estão ali associados com aquelas bolinhas de cores vários tipos de doenças que no ano de 2010, defeitos ou doenças, no ano de 2010 já tinham sido associadas a certos genes. O que isso quer dizer é que percebeu-se que esta doença tem a ver com aquele gene. Porque a doença tem a ver com o funcionamento de uma proteína, a proteína está codificada naquele gene. Nem todas as doenças têm apenas a ver com o gene. Há doenças, claro, que não são genéticas. E das doenças genéticas, há umas que são de um só gene e as outras são as mais complicadas, mais difíceis, que são de vários genes. Não é apenas um gene que está envolvido, são vários genes que estão envolvidos. E, portanto, no fundo, o que é que nós estamos aqui a ver? Estamos a ver que tudo isto tem importância para a nossa saúde. Está ali o nosso manual de instruções. Algumas instruções podem ter defeito e, na minha opinião, é bom saber. Há pessoas que não querem saber, mas vai ser possível saber. Eu já sei o meu ADN. Não quer dizer que eu venha a conhecer o meu futuro. Isto não é astrologia. Mas vou conhecer probabilidades. Nem tudo está nos genes. Porque, além dos genes, há a leitura dos genes. Há depois o trabalho que estas máquinas, as proteínas desenvolvem. Isso tem a ver com o ambiente. Tem a ver com muita coisa. Mas a base está ali, nos genes. E, portanto, eu quis saber e descodifiquei o meu genoma. Cá estão as letras T, C, T, 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 G, G, A, C, C, G, A, G, A. Isto cabe, ou dificilmente cabe, num CD. É mais ou menos o tamanho de um CD. Portanto, toda a minha informação, estou a ver, toda a minha informação, de uma só célula ocupa um CD. Eu não trago aqui o CD comigo, mas na minha pen podem caber a minha família toda, o genoma da minha família toda, cabe perfeitamente uma pen. Ninguém traz isso, mas se calhar no futuro os médicos vão poder ter acesso a isso. E é isso que eu vos venho falar hoje. Cada genoma tem 3 mil milhões de pares de bases. O que são as bases? As bases é cada um daqueles grupos, cada um daquelas 4 letras, 4 cores aqui, cada um daqueles grupos químicos são as bases. Portanto, pensem nisto como letras de um livro. Nós sabemos que as letras são 20 e tal letras no alfabeto. Aqui temos um alfabeto de 4 letras só. E dá para escrever tudo. Portanto, a biologia, toda a vida, não há nada que seja vida que não tenha este código como base. Toda a vida que conhecemos no universo tem este código como base. Claro que só conhecemos vida na Terra. Está só porque de vida noutros sítios. Se algum dia conhecermos vida noutros sítios, é um problema muito interessante. Será que ele está escrito com o mesmo código? Será que é possível um organismo complexo, sem ser escrito com este código que nós temos? Se for o mesmo, nós diremos há uma origem comum da vida. Se não, a vida desenvolveu-se de modos diferentes em vários sítios do universo. Esse é um dos grandes mistérios da ciência. Dos problemas maiores que a ciência tem haverá vida no outro lado, e se haverá vida no outro lado, a vida é semelhante à nossa. Semelhante à vossa não quer dizer ser vida inteligente. Está escrita no ADN ou não está escrita no ADN? Portanto, 3 mil milhões de pares de base, cerca de 23 mil genes. Antes de se fazer a descodificação do genoma, pensavam-se que eram mais. Até porque há organismos que são menos desenvolvidos que o homem, que têm mais genes que nós. Isto foi um paradoxo, não se percebia. Mas o homem é mais complexo. O homem é a mulher, claro. Aliás, nem sei quem é que é mais complexo, se é o homem ou a mulher. São os dois. As mulheres pensam que é o homem. Outro grande mistério para as mulheres é perceber o cérebro do homem. Mas isso não é o meu assunto aqui. Chamem um neurocientista para explicar esse mistério. O mistério do cérebro masculino. E são 800 megabytes de informação, aproximadamente um CD, da qual menos de 1%, em geral meio por cento, é individual. Quer dizer, a diferença entre mim e qualquer um de vós, no máximo é meio por cento da informação do genoma. No máximo. Não pode ser menos do que isso. O que significa que, de facto, somos todos iguais. Mesmo entre um branco e um negro, entre um asiático, a maior parte do genoma do ser humano, chamado Homo sapiens, é igual. Vamos avançar então rapidamente. Agora, coisas que eu não vou falar. Não vou falar de engenharia genética. Recombinar os genes para fazer coisas que não há. Género, ficção científica, fazer porcos com asas. Então, só vai aqui ao restaurante Severo de Boga, manda vir umas asas de porco. Não há. Acho que não vai haver.
mas faz parte da ficção científica fazer engenharia genética, organismos geneticamente modificados, significa reescrever o código, mudar a ordem lá das coisas, pôr asas onde está porco. Estudos sobre a evolução, não vou falar sobre isso, podemos saber quais são os homens mais antigos, de onde é que foi originar o homem. Hoje sabe-se que foi de África, e sabe-se que foi de África a partir de estudos de ADN, porque no ADN está escrita a nossa história, porque há bocados do nosso ADN que são comuns com outros animais, com outros mamíferos, particularmente com o chimpanzé. Há outros bocados que não são. E nós podemos até, foi há pouco mostrado o ADN do Neandertal, de um homem que já não existe, mas conseguiu sequenciar completamente o Neandertal, e nós conseguimos ver qual é a parte do Neandertal parecida connosco e qual é a parte do Neandertal que não é parecida connosco. Bem, eu sei que há pessoas atualmente que são um bocadinho neandertais, mas nós somos todos um bocadinho neandertais. Há lá bocados no genoma que com certeza têm a ver com o homem primitivo. E, portanto, nós podemos fazer estudos da evolução humana, ou da evolução em geral. Hoje percebe-se que a teoria de Darwin está certa, porque tem esta base da genética. Nós vemos ali marcas do que foi a história do mundo vivo. Ou podemos fazer estudos, por exemplo, ao bocado falei de crimes, criminologia, testes de paternidade, etc. Isso é tudo muito fácil e hoje faz sem dificuldade. Mas não vou falar sobre isso. Vou falar de coisas mais importantes. Nem vou falar sobre o ADN do cão. Já se vendem kits no supermercado para ver, pelo menos em parte, não é o genoma completo do cão, mas em parte, porque isso permite-lhe saber a raça, e já não é apenas por ver a raça do cão, já não é apenas por ver se ele tem orelhas assim, as orelhas assim, se é arraçado, se não é. Uma pessoa pode fazer um kit, não vamos triturar o cão, não vamos fazer isto, mas já se pode fazer. Já há kits que permitem saber qual é, digamos, as características da raça. Um certo cão. Cães e gatos também há para os gatos. Isto compra-se no supermercado americano. Muito rapidamente, eu disse que a estrutura desta molécula sabe-se desde 1953. E antes? Bem, há um físico, eu sou físico, não se nota muito, acho que não está no meu ADN. Se olharem para o cabelo não vão ver que eu sou físico. Físicos são iguais às outras pessoas, se calhar há aqui físicos futuros. Mas eu sou físico, e há um colega meu que já morreu, austríaco, que trabalhou na teoria quântica, que é a teoria que explica, é o autor da equação que explica a ligação química, que explica a construção do átomo, a ligação dos átomos para formar moléculas, no fundo, explica porque é que esta molécula se mantém unida. Mantém-se unida porque há um conjunto de eletrões que andam aqui e que fazem uma cola química, há uma cola química, uma cola entre aspas, que mantém a estrutura da molécula unida. Mas ele, no ano de 1943, estava exilado, era o tempo da guerra, na Irlanda. Ele era austríaco, teve que fugir da Europa Central. E na Irlanda ele escreveu um livro chamado O que é a Vida? E por vezes na ciência o importante é colocar as perguntas certas. Esta é a pergunta certa, para a qual não havia resposta no ano de 1943. Suspeitava-se que havia uns genes, mas falava-se de genes sem saber bem o que era isso dos genes. Falava-se, olha, já se sabia desde o tempo do Mendel, que andou a cultivar ervilhas, um frade que no século XIX andou a cultivar ervilhas, já se sabia que havia coisas que se passavam de geração em geração, mas não sabia bem qual era o mecanismo. Ele pôs a questão, quais são os aspectos físicos da célula viva? E uma frase dele é assim, são estes cromossomas, diz ele, que contêm de alguma forma o código do padrão completo, somente futuro do indivíduo e o seu funcionamento quando adulto. Portanto, ele teve esta intuição. Não são proteínas. Sabia-se que havia proteínas. Não, está nos cromossomas. Diz ele, está nos cromossomas, mas não se sabia que a estrutura era esta. Não se sabiam que as letras eram 4 e que eram aquelas. E o que é que aconteceu? Ele deixou a pergunta e deixou a resposta, mas sem haver a prova da resposta. E houve pessoas que leram este livro, alunos dele, e um físico, Francis Crick, e um biólogo, na altura estava pássaros, que é o James Watson, escreveram este artigo de uma página e pouco, numa revista muito importante chamada Nature, que diz a estrutura molecular dos ácidos nucleicos, em que aparece pela primeira vez este desenho, que é o desenho da dupla hélice. Este artigo é um dos artigos mais fundamentais da história da ciência moderna, porque descobriu-se que o código estava lá nos cromossomas, que o código estava no ADN. Antes não se sabia, passou-se a saber. Isto foi um avanço fundamental da ciência. Claro que só neste século, como eu disse, só em 2013 é que foi feita a leitura de todas as letras do ADN humano.
E agora está-se a fazer para tudo o que é vivo. Já se fez para o morango, já se fez para... Faz para tudo. E como há muitos organismos, nunca mais acaba, a biodiversidade é imensa, há muito trabalho a fazer para descodificar completamente. Mas o importante é que são 4 letras apenas. São só 4 letras. Como é que se descobriu? Métodos da física. Descobriu-se que era uma estrutura em dupla hélice, como aqui está, observando com raio-x. Este foi um padrão de raio-x, tinham estas moléculas tal como aqui estão, separaram estas moléculas, cristalizaram-nas, puseram numa máquina de raio-x e viram que havia ali uma forma de um X, e este, no raio-x, e este X, não é X por ser raio-x. Observaram o raio-x e deu uma imagem em cruz, e indica que é uma dupla hélice. Na altura não havia meios de ver diretamente o ADN, hoje há meios poderosos, mas foi por meios indiretos. E isto mostra o auxílio que... Foi um físico que fez isto, o auxílio que a física presta à biologia e depois também à medicina. Nós conseguimos, à química, à medicina, à biologia, à medicina, nós conseguimos ver estruturas das moléculas com raio-x no métodos da física. Uma das mais importantes contribuições da física diretamente para a medicina foi precisamente no final do século XIX, quando Röntgen, no primeiro prémio Nobel da Física, descobriu que havia esta radiação misteriosa que podia entrar dentro dos corpos e ver o interior dos corpos. Neste caso, o corpo humano. Portanto, viu, digamos, uma luz invisível que conseguia atravessar os corpos e fazer ver o seu interior. Ainda hoje se utiliza, se tem qualquer coisa, façam raio-x. E, portanto, o raio-x foi a maneira de identificar a estrutura do ADN. Hoje podemos fazer fotografias e vemos ali aquela molécula esticadinha, com uma grande ampliação, vejam a escala, 50 nanómetros, e até há microscópios ultrapoderosos que se podem ver mesmo o entrançado. Portanto, ninguém duvide que o ADN tem esta dupla hélice, porque nós fazemos fotografias hoje diretas, e nós podemos ver aqui o entrançado, a dupla hélice do ADN. É preciso um microscópio muito poderoso para ver isto, há um microscópio especial, mas consegue-se ver. Houve um indivíduo britânico extraordinário, que ainda hoje é vivo, que é a única pessoa que teve 2 prémios Nobel da Química. Ou pessoas que tiveram um prémio Nobel da Física e da Química. Ou pessoa, uma mulher, Madame Curie, teve da Física e da Química. Este homem é o único que teve 2 da Química. E as 2 coisas que ele fez na Química, o homem está vivo a regar as suas plantas lá, está retirado, lá num jardim lá da casa dele, mas ele... é dos cientistas mais importantes do século passado, apesar de não ser muito conhecido. Porque é que ele ganhou 2 prémios Nobel? Logo, as 2 coisas que fez foram as 2 extraordinárias. Primeira coisa, em 1955, 2 anos depois da descoberta da estrutura do ADN, ele descobre pela primeira vez a estrutura de uma proteína. A proteína que ele estudou é a insulina, que é uma molécula que é fabricada pelo pâncreas, e vocês sabem isso, tem a ver com o diabetes, com a quantidade de açúcar no sangue, etc. Foi a primeira proteína que foi vista. Vejam, o estrutura extremamente complexa, usou também meios de raio-x e conseguiu saber que a insulina tinha esta forma. Hoje sabemos que a insulina é uma molécula, até sabemos produzir insulinas fora até do corpo humano, sabemos fazer esta molécula, e nós sabemos da tal diabetes, com a molécula que é produzida artificialmente, pode-se injetar a insulina. Em 1955, e foi tal importante isto que passados 3 anos, é muito raro, ele tinha o prémio Nobel. É muito raro ter um prémio Nobel passados 3 anos. Viu-se que era uma coisa importantíssima. E ele ficou com o prémio Nobel e disse assim, não chega, vou arranjar outro. O que é que ele fez em 1977? Continua a trabalhar. Ao contrário de outras pessoas que ganham um prémio e acaba a carreira, ele continua a trabalhar. Em 1977, ele pela primeira vez fez a sequência completa de um organismo, podemos chamar vivo, está na fronteira entre o vivo e o não vivo, que é um vírus. É um vírus que entra dentro das bactérias. Portanto, é um vírus, chama-se fago, um bacteriófago, algo que ataca a bactéria. E é um organismo vivo muito pequeno, só tem 11 genes e só tem 5.386 bases. Comparem com o número de bases humana. Este é, digamos, um organismo, começa a ser vivo. Tem um código pequeníssimo. Dá para estragar a bactéria, claro. Este código entra lá dentro, dá para estragar a bactéria. Praticamente este vírus é só um pacote de material genético, que entra no outro material genético e estraga o que lá está. E ele conseguiu pela primeira vez descodificar completamente o que é que ele fez, inventou um método de fazer a sequenciação, ver qual é o conjunto de letras. Portanto, ele fez 2 coisas. Primeiro, a estrutura de uma proteína e depois conseguiu, no caso de um organismo muito simples, qual era o código genético que, neste caso, permitia fazer proteínas. E os métodos que usamos ainda hoje estão baseados no método de Sanger. Passados outros 3 anos, 1980, ele tinha outro prémio Nobel.
E ele, enfim, a certa altura retirou-se, não podia três prémios Nobel. Ou se calhar podia, não sei. Mas ele já tem alguma idade. Podem saber a idade do homem aqui. Nasceu em 1918 e ainda vivo, significa que tem bons genes. Ora bem, então de 1990 a 2013 houve um esforço internacional muito grande, muitos países, os países mais poderosos. No ano 2000, quando começa o novo milénio, o Clinton e o Blair, que era o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro de Inglaterra, anunciaram que este consórcio tinha feito o esboço quase completo do genoma humano. Foi a maneira de entrar no milénio. E está aqui este cartoon, diz o anjinho para Deus: meu Deus, o genoma humano já foi descodificado. E diz assim a Deus: malditos hackers, vou ter de mudar a password. Este de facto foi um grande avanço, porque pela primeira vez todos os genes do ADN e o que está também entre os genes, todo o conjunto de letras foi posto, entrou nos computadores. Foi um esforço muito caro, foi preciso muita gente, muitos laboratórios físicos, químicos, engenheiros, biólogos, médicos para fazer isto. Sabem quem foi o primeiro diretor do projeto? Não teve lá muito tempo, mas foi o primeiro diretor do projeto. James Watson, o rapazinho jovem que tinha com o Crick descoberto, estudou da molécula, presidiu ao projeto de descodificação, que também ganhou o prémio Nobel da medicina, neste caso, e foi o primeiro diretor do projeto. Este projeto teve 5.000 cientistas, 250 laboratórios do mundo. Cá está o James Watson, é vivo e vem a Portugal de vez em quando, ele gosta de Portugal. Houve outro personagem que entra nesta história da corrida para decifrar o genoma humano, como nas grandes corridas, como nos filmes, há dois rivais. O James Watson dirigiu o grande projeto público, mas havia uma empresa privada, pequenina, feita, vamos chamar assim, entre aspas, um cientista maluco, diz assim: eu com os meus meios mais pequenos vou conseguir fazer primeiro com aqueles que têm o dinheiro todo. Vou fazer uma técnica nova que eu aqui inventei e vou correr contra eles e eu vou ganhar. Eles têm aquele dinheiro todo, eu tenho menos, mas eu vou ganhar. Chama-se Craig Venter, mais jovem, e a certa altura eles estavam quase a ultrapassar o projeto público, o projeto dos laboratórios estatais. E o que é que se fez? Fez-se um acordo, como se deve fazer. Um acordo de cavalheiros, para não haver os privados a ganhar aos públicos, uma chamada parceria público-privada. Esta funcionou. O Craig Venter não gostou muito e a certa altura saiu da empresa dele. Não gostou muito porque ele queria ganhar tudo, mas houve um acordo e o projeto que resultou foi um projeto conjunto, do público e privado. Porque isto, digamos, tem a ver com a humanidade toda. Isto não podia aparecer como uma coisa feita apenas por uma empresa, porque colocam-se problemas. Então, podemos patentear esta informação. Saber, por exemplo, que a Carlos Filhais está aqui no cabelo. Pá. Nós podemos ir a uma repartição de patentes. Que instrução para fazer Carlos Filhais. Dava, em princípio, para fazer clonagens, etc. Há problemas terríveis que se podem colocar. Neste momento, digamos, o projeto de genoma humano, que terminou, há outros projetos a seguir, é um projeto público. Reparem o que é que se descobriu. Descobriu-se, letra a letra, quais eram as bases. Primeiro cromossoma, segundo cromossoma. Estão ali representados, de um lado, o número de genes e do outro lado, na outra escala, com outra cor, o total de bases. Que significa, o total de bases significa o número de letras. A, C, T, G. O número de letras. Então, é muito engraçado. O tamanho da base não vai com o número de genes. O que significa que há cromossomas que têm mais genes e há cromossomas que têm menos genes. Descobriu-se então que há cerca de 23 mil, não há certeza de ser 23 mil, porque alguns genes não têm a marcação, começa aqui e acaba ali. E, por exemplo, olha, lá está o Y, estão ali o do homem e da mulher X e Y, estão ali diferentes. E estão a ver, o cromossoma 1, por exemplo, tem muita informação, tem muitos genes, e há outros que têm menos. Há uma desproporção entre o número de genes e o tamanho de informação que lá está. Porque há informação, como eu disse, que é o tal lixo, que não é lixo, mas chama-se lixo, que não é relevante. Ora bem, este projeto foi muito caro, mas a partir desta altura, a partir de 2007, já se podia fazer comercialmente a leitura do genoma humano. Sabem quanto é que custava ler um genoma humano? Custava 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Um só genoma humano. Só um rico é que podia fazer isso. Por exemplo, aquele homem da Apple mandou fazer a leitura do genoma dele. Infelizmente morreu de cancro do pâncreas. Sabem quem é? Steve Jobs.
mandou ler o genoma dele, mas só um indivíduo muito rico é que podia ler o genoma. Mas a partir à medida que o tempo avançava, graças ao avanço da tecnologia, foi possível tornar a leitura do genoma mais barata. Já se conhece a técnica. É como em qualquer coisa. De início os carros eram muito caros, só os ricos é que têm carros, e agora, a certa altura, toda a gente passou a poder ter carro. Toda a gente, vírgula. A segunda geração conseguiu-se fazer por $5.000, cerca de 4.000 euros. Foi o que não paguei eu, mas foi quanto custou a sequenciação do meu genoma. É caro, eu sei que é caro, mas a informação é uma informação preciosa, principalmente se tiver a ver com a minha saúde, pode valer o dinheiro. E já é possível, não fui eu que paguei, digo mais uma vez, foi o projeto. Mas se calhar eu até não me importava de pegar em 4.000 euros, em vez de fazer umas férias não sei de onde nas Caraíbas, ficava a saber qual é o meu genoma. Mas a grande novidade que eu vos trago aqui hoje a Severo do Voga é que no ano passado isto passou a custar $1.000. Portanto, cerca de 800 e tal euros. $1.000. E sabem o que é que se anuncia para o futuro? Que vai custar $100. $100 significa 80 euros. É essa a grande novidade. Isto vai se democratizar. Qualquer um de nós, só eu nesta sala que tenho o genoma sequenciado, mas no futuro, vocês são jovens, o futuro está nos genes, vocês vão poder saber os vossos genes porque vai ser muito barato. Se calhar por $80, por 80 euros, se calhar os vossos pais, as vossas mães não se vão importar de saber o vosso genoma. Ora, vejam a queda de custos. O custo era incomportável. Foi diminuindo, reparem, a escala é uma escala de potências. Foi diminuindo e a certa altura há ali uma mudança de tecnologia que vai fazer uma queda abrupta, ali um joelho, há uns anos, foi no ano 2007, houve uma queda abrupta, que passou daquele número tão grande para 5.000, e o ano passado, não mostra ainda, mas houve outra queda abrupta e há ali outro joelho. Portanto, isto mostra o avanço da tecnologia que nos permite tornar... para perceberem tudo, cada vez mais rápido e barato. O projeto de genoma humano... o preço total do projeto, pagar àquela gente toda, durante aquele tempo todo, para fazer aquilo, no final, somando tudo, demorou 13 anos e foi $3.000 milhões. Foi um projeto caríssimo. Caríssimo. Mas, passado uns anos, o próprio Craig Venter, que tinha estado no projeto e a firma entrou, ele saiu da firma, ele próprio quis fazer o seu genoma individual. Conseguiu fazê-lo durante 4 anos, demorou a sequenciar o genoma dele 4 anos, e ele pagou $100 milhões, não sei se pagou ele, se alguém pagou, $100 milhões. E em 2007 há uma mudança tecnológica e o James Watson, o primeiro diretor do projeto de genoma humano e o descobridor da dupla hélice, fez em 4 meses o seu genoma por $1,5 milhões. Portanto, não sei se estou a ver, de 2007 para 2008 há ali uma quebra imensa de preço, e continua a baixar para chegar aos $5.000. E agora chegar aos $1.000. Ora bem, neste momento já não interessa o genoma só do indivíduo, agora queremos saber a variedade da espécie humana. E há um projeto na rede de pessoas anónimas, 1.000 pessoas anónimas que têm lá, agora alargado à China, que é outro império agora que está a aparecer na ciência, e pode-se consultar na internet, é público, não diz o nome das pessoas, mas estão lá 1.000 pessoas diferentes, com certas proporções, tantos asiáticos, tantos sul-americanos, 1.000 pessoas diferentes. E isso é informação pública, diz o que é a variedade humana. Estão lá. Qual é a diferença para o chimpanzé? Mi, Tarzan, Eugene. Alguém sabe o nome do chimpanzé, do Tarzan? Cheetah. Não sabem? Então vão ao Google e procuram o nome do chimpanzé. Sabem qual é a diferença do humano para o chimpanzé? Do ponto de vista genético, claro, o resto sabem. Mas do ponto de vista genético, a diferença é esta. O chimpanzé tem um cromossomo a mais. O segundo cromossomo humano resultou na evolução da união de 2 cromossomas. Estão lá os mesmos genes, mas estão separados em 2 cromossomas diferentes. Portanto, ter mais cromossomas não significa que seja mais evoluído. Aqui a evolução passou de diminuir o número de cromossomas. Foi como se estivessem empacotados. A gente sabe que os genes são os mesmos, mas estão juntos. Portanto, eu consigo ver se este meu cabelo é meu ou é de chimpanzé, porque é só contar, nem é preciso ir ao genoma completo, é só contar o número de cromossomas. Portanto, a diferença entre o homem e o chimpanzé foram os 2 já sequenciados. Sabem qual é a diferença? A diferença, o chimpanzé tem 96% do genoma humano. Portanto, 4% é a diferença entre nós e um chimpanzé. Pensem sempre nisto. Usem os vossos 4%.
O resto, se vocês fizerem umas macaquices, são os 96% a funcionar. Porque o chimpanzé também tem 2 olhos, também tem cérebro, também tem mãos, também tem... Portanto, o chimpanzé tem muitas coisas. A maquinaria do chimpanzé é basicamente a nossa, mas há 4% que não é. Saltos tecnológicos. Para perceberem... Evolução tecnológica, para perceberem bem. Eu falei de computadores. Em 1947, houve 3 físicos que fizeram o primeiro transistor. Tinha 2 centímetros. É o tamanho do processador central deste computador. 2 centímetros. A diferença, tecnologia. Hoje eles fazem transistores, que são interruptores, e conseguem-se pôr 10 milhões nos mesmos espaços de 2 centímetros. E, portanto, isto é um circuito de um processador central de um computador. E a diferença, os computadores são cada vez mais rápidos e são cada vez mais pequenos porque se conseguem empacotar mais transistores num espaço mais pequeno. No final da Segunda Guerra Mundial, a guerra acabou em 1945, em 1947 o transistor foi proposto. Antes havia computadores enormes, monstros, baseados em válvulas. Houve um salto tecnológico quando se passou para o transistor. A tecnologia passou a poder-se fazer o mesmo, mas de uma maneira mais barata, mais simples, mais rápida. Atualmente fala-se de novos saltos tecnológicos com a nanotecnologia para o mundo dos computadores. E saltos tecnológicos é o que aqui está. A evolução tecnológica, sem dar saltos, uma evolução mais suave, é o que aqui está na chamada Lei de Moore, que diz o número de transistores que se podem colocar num espaço pequeno. Que em cada 2 anos pode-se colocar o dobro dos transistores. Esta lei chama-se Lei de Moore, porque houve o engenheiro Charles Moore, também Carlos como eu, que nos anos 60 fundou a maior empresa de processadores do mundo, a Intel. Ainda hoje ele tem essa empresa, e ele conseguia fazer isto porque ele tinha uma lei de Moore, de tanto em tanto tempo tinha transistores mais rápidos. Ele era o dono da fábrica, a fábrica tinha, digamos, uma grande fatia da produção mundial, e ele conseguiu fazer esta lei de Moore, quer dizer, cada vez processadores mais rápidos. Com o genoma humano e com o auxílio da eletrónica também, com o auxílio dos computadores, com o genoma humano, está-se a conseguir fazer isto. Uma evolução tecnológica em que há os saltos e há uma evolução suave, parecida com o de Moore, mas agora para máquinas de decifrar genomas. O custo vai para baixo e o número de genomas sequenciados vai para cima. Atualmente no mundo haverá cerca de 50 mil pessoas sequenciadas completamente. Eu sou uma delas. Mas daqui para uns tempos vai haver 10 milhões, a população portuguesa, mas vai haver depois muitos milhões e isto vai se democratizar. É uma previsão que eu posso fazer. Há gente a ganhar dinheiro com isto. Um deles é bioquímico. Este senhor é um desses jovens que ganha muito dinheiro com isto. Porquê? Porque teve ideias, inovador, teve uma ideia, arranjou uma máquina de sequenciar genomas que era mais barata, é responsável por este salto para os $1000. Arranjou uma máquina que tem o tamanho de uma fotocopiadora e consegue fazer a sequenciação do genoma muito, muito barato. Chama-se Jonathan Rothenberg e é bioquímico. Está aqui numa fábrica, numa revista de negócios que diz o próximo negócio de $100 bilhões. Bilhão em inglês, billion é o milhar de milhão. A sua máquina de fazer o genoma pessoal vai mudar a sua vida. Este rapazinho, como é evidente, tem 30 e tal anos, está riquíssimo porque tinha uma pequena companhia, uma pequena empresa, imediatamente veio um grande da indústria farmacêutica, comprou logo a empresa dele e ele não se importou nada, porque o dinheiro que coisa vai estar a fazer outra coisa e é um indivíduo que sabe de bioquímica, sabe de física, sabe de química o suficiente para poder ter uma ideia nova a seguir. O ano passado, então, veio este anúncio, o genoma por $1000, uma companhia, que é a companhia do Rothenberg, chamava-se a companhia dele Ion Torrent, tem a ver com o torrente de íons, porque ele consegue, já vou dizer mais ou menos como é que ele consegue ler o genoma. É devido à passagem de íons de hidrogênio, portanto, prótons, o núcleo de hidrogênio, e, portanto, uma notícia que podem ver na internet do genoma barato. Cá está ele. Aí à esquerda o dono da empresa que o comprou, e está ali o tamanho da máquina, uma máquina de fotocopiar. Parece de fotocopiar, mas é apenas uma máquina de ler genoma. Como é que isto funciona? Eles têm lá uma parte da dupla hélice, já lá está, e nós pomos lá a nossa parte, desfaz-se a dupla hélice e as bases vão se emparelhar umas às outras. E quando se emparelha a base é libertada um íon de hidrogênio, e esse hidrogênio que é libertado é medido. Portanto, consegue-se saber qual é a base que vai ser colada a um padrão que já lá está, e a máquina dele é qualquer coisa deste género. Tem muitos sítios onde estão padrões de ADN, padrões que se conhecem, vai para lá o nosso,
e vai ver uma correspondência. E quando há uma correspondência é libertado um ião e é medido. Esta não é a única tecnologia. Mas este é o tal engenheiro Moore. Sabem quem foi o primeiro genoma feito com esta máquina? Precisamente este homem dos computadores, do chefe da Intel. Perguntaram se você tem é o autor da lei de Moore, a lei que permite cada vez máquinas mais rápidas. Nós temos aqui uma máquina que é mais rápida e é o seu genoma que nós vamos sequenciar. E foi o primeiro a ser sequenciado a um preço de cerca de $1000. E isto foi apenas o ano passado, um artigo publicado do ano passado. Portanto, a ciência mais atual está hoje em super voga. Mas há quem proponha, e há empresas novas que estão a tentar fazer outras coisas. Por exemplo, fazer numa folha de carbono, chamado grafeno, fazer um buraco e fazer passar o ADN por lá e arranjar uma maneira de medir a carga elétrica que ali passa naquele buraco. Há uma empresa ligada à Universidade de Oxford, chamada Nanopore, e o que eles querem é fazer passar as bases, estão ali a ver, fazer passar as bases e medir, como quem mede uma corrente elétrica, medindo mesmo a corrente elétrica e ver a sequência. Portanto, esta leitura será ultra rápida, será muito barato e de tal modo que já quem prometa sequenciar todo o ADN em segundos através de uma pen. Isto é de uma revista muito recente que diz assim: a sequência do ADN pode ser feita por um dispositivo com tipo de memória de um computador com uma pen, mini-ion. Ora bem, aplicações. Toda a gente está a ver as aplicações. O que é que significa um defeito genético? Um defeito genético significa que nós temos um padrão. Bem, defeitos temos nós, todos somos diferentes uns dos outros. Mas temos um padrão e há uma diferença, está ali as letras C, G e são substituídas por TA. Uma em cada mil bases podem ser consideradas este tipo de defeitos. No fundo não são defeitos porque são diferenças. Não lhes vamos chamar de defeitos, são diferenças. Uma em cada mil, portanto 0,1% do genoma é diferente. Portanto, se tiverem o vosso genoma e o meu, o normal é acontecer coisas deste género, mesmo não falando em doenças. São pequenas diferenças que existem entre os indivíduos. E agora, com a sequenciação total, nós podemos saber essas diferenças todas. Há diferenças, se estas falhas estiverem no gene, naquela instrução para fazer uma proteína, dá doenças chamadas monogenéticas que podem ser aborrecidas. Por exemplo, enfim, não vou entrar aqui em pormenores médicos, mas há defeitos genéticos que se veem logo à nascença. Há aquele defeito que é o defeito do indivíduo que tem 3 genes em vez de 2, etc. E fazem-se testes genéticos hoje, por exemplo, o teste dos pezinhos, vocês devem ter feito em pequenino, tem a ver com uma deficiência de produção de uma proteína que tem a ver com um certo alimento, processo de um certo tipo de alimentos. Se tiver este defeito, têm de ter cuidado com a alimentação, não podem, ou têm de ter ajuda na alimentação, porque não têm a proteína certa para processar a outra. E, portanto, por isso é que praticamente toda a gente já faz este teste. Mas agora, o que se planeia no futuro é uma coisa ainda mais fantástica. Não é fazer um teste só para aquele gene, é fazer um teste para todos os genes, uma vez para sempre. Uma vez faz-se um teste de todo o ADN, uma vez e fica feito. E pode bastar ser consultado. Por exemplo, a doença de Alzheimer, que é uma doença das mais terríveis porque não se conhece cura atualmente, mas está-se à procura e há indícios disso, que há vários genes que têm a ver com a doença de Alzheimer. E agora depois um problema, que vocês ficam já a pensar neste problema. Se esta doença não tem cura, pelo menos por enquanto, será que eu quero saber se eu vou ter ou não? Para já nunca lhe vai dizer se vai ter de certeza. Os genes só indicam probabilidades, porque os genes não são tudo. A interação com o ambiente é para além dos genes. Mas é uma questão importante. Será que eu quero saber a minha probabilidade? Eu, pessoalmente, quero. Até para prevenir, para mudar o estilo de vida. Se me dizem, você tem uma previsão de uma insuficiência cardiovascular, o que é que eu posso fazer? Bem, não pode comer isto, tem de fazer exercício físico, etc. Eu quero saber. E eu acho que do ponto de vista de saúde pública, há o maior interesse em saber bens. Agora, aquilo que se pode saber, quem é que deve saber, portanto, a informação, eu não quero que a minha informação vá, por exemplo, para as companhias de seguros. Porque se calhar já não vão fazer um seguro, se souber que tem lá não sei quem no gene. Portanto, há problemas legais que estão aqui. Outra aplicação... todos nós temos de tomar medicamentos quando estamos doentes, mas o modo como o medicamento atua em nós é diferente porque nós somos diferentes. Então, porquê é que devemos tomar os mesmos medicamentos em mesma dose? De acordo com o nosso código genético, nós devíamos tomar mais ou menos deste medicamento e até medicamentos diferentes conforme o genoma individual. E a farmacogenómica é, digamos, esta medicina personalizada. Eu vou tomar esta droga mais ou menos conforme o meu genoma. Isto permite evitar muitos gastos supérfluos, toma-se drogas a mais. Ora bem, mas também há muita coisa que se diz sobre o ADN
E nós vemos o ADN aparecer na revista. Por exemplo, aqui nesta revista diz como alterar o seu destino genético. A revista tem razão neste título. O futuro está nos genes, mas nem tudo está nos genes. Nós podemos saber coisas, mas não podemos saber tudo. Porquê? Porque, por exemplo, o exercício físico o modo como nós nos tratamos, o modo que comemos, o modo como nos comportamos, vai ter alterações sobre a nossa saúde, independentemente dos nossos genes. Portanto, nós podemos ter, entre aspas, bons ou maus genes, mas nós podemos tomar conta também dos nossos genes. Portanto, nem tudo está nos genes. Por exemplo, uma questão que se pode colocar é se a obesidade, que é um problema hoje mundial, se tem uma base genética. E é um dos... Muitos investigadores estão à procura de base genética porque é um problema, por exemplo, está associado ao diabetes, é um problema em todo o mundo, principalmente no mundo desenvolvido, no sítio onde se come mais fast food, e anda a saber, como quem procura a agulha num palheiro, se há genes responsáveis pela obesidade. Já se encontraram alguns genes que parece que têm a ver, mas é um problema muito difícil porque se vamos chamar esta doença, se vamos chamar a obesidade de doença, não é uma doença de um só gene, tem a ver com o comportamento de vários genes e, portanto, é um dos temas mais atuais da medicina porque, como sabem, a obesidade conduz a doenças terríveis e encurta cardiovasculares, etc., encurta a longevidade do indivíduo. E, portanto, está-se à procura de genes que tenham a ver com esta doença. Por último, porque é que eu me interessei sendo eu físico, é que eu me interessei pelo genoma? Porque nós em Coimbra, na Universidade de Coimbra, temos a maior supercomputador português, chamamos Milipeia, e está aqui no dia da inauguração desta máquina, e um computador serve para tudo. E é preciso muito poder de cálculo para analisar estes genomas. E, portanto, uma ideia que tivemos, fomos ter com outros investigadores, nós não podemos fazer alguma coisa para conhecer melhor o genoma, digamos, de portugueses, ou em geral, os portugueses não têm nada especial, mas, digamos, as pessoas que estão aqui perto de nós, podemos saber o genoma delas, guardar, tratar, guardar secretamente, com segurança, e fizemos um projeto para isso, associado, estou eu aqui a recolher o meu sangue, para ver o meu genoma, e apareceu no jornal, Portugal estreia-se na sequenciação do genoma humano. Sabem quem foi o primeiro português que sequenciou o seu genoma? Como eu já disse, fui eu e os meus colegas que estão neste projeto. Isto é uma... Eu não vou dizer muito mais, vou apenas dizer que numa altura em que o país está na crise que está, são precisas ideias novas para pessoas novas que são vocês poderem participar. Este tipo de ideias usa as tecnologias mais recentes, usa os computadores mais recentes, e o que nós queremos saber é se é possível com isto melhorar a qualidade de vida das pessoas, proporcionar informação que permita ter uma vida mais saudável, viver mais anos, e é isso que as pessoas querem ter uma vida mais saudável e viver mais anos. Associámos-nos com Biocanta, aqui em Cantanhede, aqui na região de Aveiro, que é o Centro Português de Biotecnologia, aqui perto de Ceber do Voga, em Cantanhede, com uma grande empresa de software que nasceu na Universidade de Coimbra, tem cerca de 500 engenheiros em todo o mundo a trabalhar para ela, chamada Critical Software, que especialista, tem como clientes a NASA, a ESA, especialista em sistemas seguros, e a Universidade de Coimbra. Estamos a trabalhar no projeto de sequenciação de genomas de portugueses, e com certeza temos já parcerias internacionais, não tem apenas a ver com o facto de ser português, mas queremos arranjar maneiras fáceis, baratas, seguras de conhecer melhor o nosso futuro. Portanto, qual é o futuro? Bem, há aqui um problema para o futuro. O problema é este. Os investigadores fazem estas coisas, conseguem saber o genoma todo. Mas e os médicos? Os médicos a quem nós vamos quando nos falta a saúde? O meu médico de família, eu fui ao meu médico de família e disse: tenho aqui o meu genoma, está aqui neste disco. E ele: isso não me serve para nada. Então está aqui um problema, ele não sabe ler aquilo, não sabe interpretar aquilo. Portanto, um dos problemas que temos de enfrentar é que a informação que está no genoma aparece de um modo mais acessível aos próprios médicos, que têm de ser sempre mediadores da informação que é a informação médica, a informação de saúde. Portanto, temos os investigadores, temos os médicos e temos os clientes, as pessoas, que somos nós. E há este triângulo que falta fazer, em particular do lado dos médicos. Eu disse ao meu médico: olha, vai demorar um bocadinho, mas nós vamos trabalhar nisso e vamos pôr este tipo de exames a ser feitos como outro exame médico qualquer. Há questões económicas, quanto é que custa, cada vez mais barato, questões legais, as leis permitem,
Não há muitas leis, mas há leis novas a ser feitas em todo o mundo. Questões políticas, será que queremos como sociedade? Não são questões dos cientistas estas, as questões da economia, as questões da legalidade, as questões da política, mas são questões que estão a ser enfrentadas e sempre foram enfrentadas na história da humanidade. Sempre que apareceu tecnologia nova para fazer qualquer coisa a bem da humanidade, tiveram de ser resolvidas este tipo de questões. Há bocado falei das patentes e acabo então com uma anedota sobre as patentes. Está aqui a patente, está aqui a informação de Carlos Filhais. Será que se pode patentear genes? Isso é uma guerra jurídica que está a ser feita nos Estados Unidos. Porque há genes, por exemplo, que têm a ver com o cancro. O cancro da mama, por exemplo, parece que em grande parte tem uma origem genética. Aliás, sabem o que é o cancro? O cancro é uma coisa muito simples. O cancro é uma mutação. É o aparecimento do funcionamento do organismo de um defeito no ADN. É simplesmente isso. Não quer dizer que todos os cancros têm uma questão genética por trás. Não quer dizer que sejam transmitíveis. O defeito aparece, tem a ver com a interação com o ambiente. O defeito aparece. Mas há casos em que é transmissível. Então, no cancro da mama, há cerca de 20 e tal % dos casos em que é, em geral, transmissível. E a questão é descobrir qual é o gene que tem a ver com o cancro da mama ou uma parte dos cancros da mama. Nós podemos codificar isto, temos codificado e podemos patentear, sem só usa esta informação quem pagar. Eu acho que não se pode fazer isso, não se deve patentear os genes, mas eu termino então com uma anedota que é esta. O galo e a galinha. Diz o galo para a galinha: tu pensas que nós vamos conseguir ter filhos? E diz a galinha: não posso, eu patenteei o meu genoma. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu estou pronto a responder a qualquer pergunta que queiram colocar sobre este assunto. Basta levantar a mão sobre este assunto, ou se tiverem uma pergunta muito urgente sobre outro assunto e eu saiba, também respondo. Hoje estou aqui em Severo de Boga para responder a todas as vossas questões. Basta levantar o braço. Ali uma pergunta. Diz lá que eu depois repito mais alto. Ou está aí o microfone. Diga. Bem, físico. Muito bem. Porquê é que eu quis ser físico? Eu quis ser físico porque quando eu tinha a vossa idade, tinha cerca de 15 a 6 anos. Vocês têm 15 a 6 anos? Não. 17? Ouvia falar de átomos, de núcleos dos átomos, de energia dos átomos, e uma coisa que me fazia muita confusão, isto já foi há uns anos, eu estudei, acabei, chamava-se liceu, à escola secundária, acabei em 1973, portanto já vem, é só fazer contas. Há quantos anos é que eu acabei os... Quantos? 40. Há 40 anos. Eu ouvia falar de átomos, de núcleos atómicos, partículas atómicas, energia atómica, e fazia muita impressão que aquilo era muito misterioso, porque não estava nos livros para onde eu estudava. Os livros onde eu estava falavam de física roldanas, planos inclinados, coisas na química. Havia um bocadinho de átomos na química, mas pouco. A química era misturar isto com aquilo, etc. E o que eu achava é que estão-me aqui a esconder qualquer coisa. Há aqui um mistério. O mistério da construção da matéria, porque é que as coisas são feitas, como é que as coisas são feitas, e eu fui atrás desse mistério. Cheguei a casa e disse ao meu pai: eu quero ir para a física. E o meu pai: o que é isso? Isso dá algum emprego? Perguntava-se o meu pai. Dá algum emprego? Eu nunca tive desempregado. Pelo contrário, mal acabei o curso, deram-me um papel para assinar, nem concorri nem nada, o senhor está contratado, vai trabalhar connosco. E é um emprego fantástico de ser físico, porque eu não só descobri aquilo que andava à procura, de que é que são feitas as coisas, como percebi outra coisa. Percebi que há coisas que não sabíamos e podemos saber. Eu fui descobrir, quando fiz o meu curso,
Descobri, por exemplo, aquela equação de Schrödinger, foi isso que aprendi, como é que é a cola química para fazer átomos, moléculas, aprendi isso. Aprendi a resolver aquela equação, tornei-me especialista nessas coisas, tornei-me até especialista do núcleo atómico, em particular, como é que o núcleo atómico pode partir. Se falam, se é bomba atómica, mas descansem, eu sei fazer, mas é teoricamente, não faço aqui na prática. Sei fazer teoricamente, sei libertar a energia do núcleo, sei libertar a energia do átomo, e a partir do momento em que uma pessoa conhece as coisas, sabe as aplicações que tem. E eu aprendi também isto, que há coisas que alguém sabe e nós podemos ficar a saber, e há coisas que ninguém sabe e podemos ser nós os primeiros a saber. E isso é o mais apaixonante na vida de um cientista. Houve coisas que eu fui o primeiro a descobrir. Não foi sozinho, foi com outras pessoas, mas fui o primeiro a descobrir. Publiquei, tal como aqueles cientistas publicaram o artigo da Nature, dizendo, eu não sabia o que era a estrutura do ADN, e agora sei. Coisa curiosa, aquele Francis Crick, um deles é vivo, o Watson é vivo, e o outro já morreu, o Francis Crick, mas o Francis Crick tinha um filho de 12 anos na altura, e quando escreveu aquele artigo que revela qual é a estrutura, ele escreve uma carta ao filho. Escreve uma carta ao filho, olha, o teu pai, tinha 12 anos o filho, o teu pai descobriu o mistério da vida. Essa carta foi agora leiloada pelo filho, o produto do leilão foi em grande parte para fins caritativos, para apoio à investigação, e valeu mais de $1 milhão a carta que o pai escreveu ao filho. Dizia só, meu filho, acabei de descobrir o segredo da vida. E, portanto, há pequenos segredos, não tão grandes como este, mas há pequenos segredos que nós podemos descobrir. E, sabendo estes segredos, nós podemos viver melhor no mundo. Portanto, o que é que me motiva hoje em dia? Descobrir coisas, viver melhor. Não se pode viver bem num sítio escuro, num sítio que não se conhece. Ninguém vive bem num sítio escuro. O que é que fazem os cientistas? Acendem a luz nos sítios que estão a estudar. Fazem mais luz. E a obrigação dos cientistas é dizer o que é que descobriram, para toda a gente ter essa luz, para toda a gente poder. Portanto, vocês podem não ser cientistas, podem não vir a ser cientistas, mas saibam que existe uma coisa chamada ciência, que consiste simplesmente em fazer luz onde está escuro. Outra pergunta? Diz isso. Vai continuar a descobrir? Eu de repente passou a voz ali, pensei que estava a falar ali atrás de mim. Mas isto é tecnologia. A tecnologia está à frente e atrás de mim. É fantástico. Tem a imagem à frente e o som atrás. Eu vou-me virar para a imagem. Diz. Agora vai continuar a descobrir, a trabalhar no genoma humano e assim? Olha, eu agora vou continuar a responder às vossas perguntas, que eu vim a Severo de Boga para isso. E vou responder a essa. O genoma humano interessou-me por ter poder de cálculo. Eu tinha lá um computador que era um supercomputador. E a pergunta que me faziam sempre, falava com os jornalistas, é para que é que serve o supercomputador? E eu dava vários exemplos, se é para descobrir os segredos do átomo, depois os segredos do núcleo, mas as pessoas queriam mais e eu percebo que queiram mais. Isto mostra a utilidade do poder de cálculo. O computador é um prolongamento do cérebro humano que permite resolver problemas que o nosso cérebro sozinho não consegue resolver. Claro que o computador é comandado pelo cérebro. O genoma é um problema para o computador por causa da complexidade da informação. Estão a ver? Se fosse uma pessoa, imaginem os A's, T's, C's, aquelas letras todas, um CD cheio dessa informação por cada pessoa. Estão a ver que isto não pode ser feito por um indivíduo. Quer dizer, se eu tiver aqui a informação do meu cabelo e tem lá aquele código, eu sem o auxílio do computador eu não posso fazer nada. Mas o computador eu posso escrever um programa que procura esta sequência assim, veja onde é que esta sequência está ali, compare com o de outra pessoa, com o cabelo de outra pessoa, compare, qual é a diferença, veja agora o registro de saúde da pessoa, que ela já teve doente, tem diabetes, não tem diabetes, teve cancro, não teve cancro, veja a diferença. E esse mapa os computadores podem fazer e estão a fazer, e todos os dias, hoje, amanhã, depois, há computadores em todo o mundo que estão a analisar o genoma, a partir do momento em que tem muita informação, cada vez mais informação, tecnologicamente é possível, tecnologicamente é barato, a partir do momento em que há mais informação, nós podemos fazer mais previsões sobre saúde. Não podemos dar certezas.
Mas a ciência raramente dá certezas, a ciência dá probabilidades, mas é com probabilidades que nós conseguimos viver bem. Se uma pessoa diz este sítio é mais seguro que o outro, e o que é que nós queremos no futuro? Queremos que o futuro seja mais seguro. O que é que os jovens que vão viver muito tempo, o que é que eles querem no futuro? Querem viver muito tempo e querem viver o melhor possível nesse tempo. E a ciência permite, em particular esta ciência do genoma. Eu venho da área da física, mas como já perceberam, a física sozinha não consegue nada, é preciso a física, os computadores, unirem-se à química, unirem-se à biologia, unirem-se à medicina. A ciência contemporânea resulta de unir estes saberes todos, e são equipas que fazem esta ciência que nós dizemos que é multidisciplinar. O meu objetivo hoje é levar a ciência a conseguir produzir uma vida melhor para todos. No fundo, é mostrar a utilidade da ciência, mostrar para a vida real das pessoas, porque é um problema que sempre me puseram. Você tem esses computadores todos, tem esses equipamentos todos, sabe fazer essas coisas todas, e o que é que nós queremos com isso? A partir deste momento, nós já fizemos uma empresa e tudo, nós estamos, enfim, a dar oportunidades de emprego, estamos a contribuir para o conhecimento, estamos a contribuir para um futuro melhor para todos. E a ciência é o empreendimento do homem para assegurar um futuro melhor para todos. A ciência não é uma brincadeira dos cientistas. A ciência não é uma maneira dos cientistas estarem entretidos. Por isso é que as pessoas confiam na ciência. Porque é que as pessoas pagam aos cientistas? As pessoas pagam aos cientistas porque querem ter um futuro melhor. Portanto, é a nossa obrigação. Nós que estamos na ciência, vós, os que não estão na ciência, mas sabem um bocadinho de ciência e querem saber mais de ciência, alguns de vós podem ser cientistas. O que é que vocês querem? Querem que haja um futuro melhor. Parte do nosso futuro está nos genes, é isso que vamos descobrir. Ora, e depois há outra coisa, que não é apenas material. E eu vou insistir nisto, não é apenas material, já vai perguntar, não é apenas material. Viver bem, viver melhor, toda a gente quer. Não há ninguém que não queira isso. Mas nós, no viver melhor, percebe-se outra coisa, que é compreender melhor o mundo à sua volta. Antes do Crick e do Watson, nós não sabíamos que os genes estavam naquela molécula. Não se conhecia a estrutura da molécula, não se sabia qual era a composição. Hoje sabemos. E depois descobrimos que o código do morango, e o código do kiwi, e o código do mirtilo é diferente do nosso, mas é escrito com o mesmo alfabeto, com as 4 letras. E isso, de algum modo, dá-nos um conhecimento melhor. Diz: nós não somos estranhos no mundo estranho. Nós somos parte do mundo. O mundo vivo, nós somos parte do mundo vivo. Somos diferentes do morangueiro, somos diferentes, como é que se chama a planta do kiwi, da árvore do kiwi, mas temos algo em comum com eles. O código com que aquilo está escrito é, digamos, digamos, o mesmo código, o código genético. É isso que nos une a todos os seres vivos. Mas olhem para o eucalipto, vocês, a próxima vez que virem o eucalipto, vão tratar o eucalipto de maneira diferente. Porque vocês olham para o eucalipto e dizem assim: o eucalipto tem um código genético e eu também tenho. Vocês têm algo em comum com o eucalipto. E se calhar nunca tinham pensado nisto. Têm algo em comum com o eucalipto. E isso permite-nos compreender o mundo à nossa volta. E compreender o mundo à nossa volta é uma aspiração que uma planta de um morangueiro ou uma planta de kiwi ou um eucalipto não podem ter. O único ser vivo, o único que nós conhecemos que consegue compreender o mundo somos nós. Portanto, se não formos nós a compreender o mundo, quem é que o vai compreender? Temos de ser nós. Havia ali uma pergunta. Quantos gigabytes tem o ADN todo do corpo? É muito, eu não sei dizer de cor, é fácil fazer as contas, mas não interessa, porque é repetido. Eu tiro um bocadinho do cabelo, é igual ao que está do outro lado. Por outras palavras, isto é interessantíssimo, nós não sabíamos isso e hoje sabemos. O que está numa célula está em todas as células, mesmo células diferentes. O que está numa célula está em todas as células. Portanto, eu não preciso de acumular informação repetida, basta-me tirar de uma única célula, do cabelo ou do sangue,
ou da pele, ou até da saliva, e tem lá a informação toda. Se for buscar uma célula do outro lado, do corpo, da unha, qualquer coisa, a informação que lá está no ADN é exatamente o mesmo. Portanto, eu não preciso dessa informação gigantesca, basta-me ir buscar aquela. E do indivíduo cabe 800 mega, cabe num CD. Ou antes, o CD são cerca de 700, por pouco não cabe num CD. Num DVD cabe a família toda. Já agora, eu estou a dizer que no DVD cabe a família toda, mas sobra espaço. Sobra espaço porquê? Porque eu só, se não for muito inteligente, é que a família, em princípio, se for mesmo a família, tem informação genética repetida. O que significa que eu posso guardar o meu como referência e pôr lá apenas as variantes, quais são as diferenças, e é isso que se faz. Hoje em dia, nos nossos computadores, nós não pomos o genoma humano todo. Nós pomos as diferenças de indivíduo para indivíduo naquele sítio. Aquilo está tudo codificado os sítios. Neste sítio aquele tem isto, no outro sítio o outro tem aquilo. E fazemos estatística. Portanto, para uma família, pomos a referência do pai ou da mãe e depois os outros é só ver as pequenas diferenças. Claro que se quisermos pôr o gato e o cão também podemos, aí temos que pôr mais diferenças. É melhor pôr a referência para o cão e para o gato. Mais, diz. Diz. Sim. Espera um bocadinho que vem o microfone. Sim. Pode. Noutros planetas, noutras estrelas, pode. Uma cidade, não tem o mesmo código que nós, mas tem, por exemplo, batimétricas, energia, tem as propriedades do ser vivo, mas não é uma cidade do ser vivo. Não, uma cidade não é um ser vivo. Não é um ser vivo, não. Mas com um ponto de vista... Olha, ser vivo é uma definição simples, posso perguntar o que é o ser vivo. Tanto quanto conhecemos, é aquilo que tem ADN. É uma definição fácil de vida. A complexidade da vida, o facto da vida se poder reproduzir, logo poder reproduzir-se. Sabem como é que se reproduz um ser vivo? É abrir o ADN, aquela hélice. É um esquema, porque é que é dupla hélice? Porque abre, as bases estão emparelhadas. Sabem como é que uma célula se multiplica? Multiplica-se com os cromossomas dividindo-se. Cromossomas dividindo-se significa que a dupla hélice abre-se ao meio. Nos cromossomas sexuais, sempre no espermatozoide, só tem metade. Só tem metade. No óvulo tem outra metade. E, portanto, a reprodução, que é uma marca de ser vivo, já está escrita no ADN. A reprodução. Mas depois há outras marcas. O metabolismo. O que é o metabolismo? É a possibilidade daquelas máquinas funcionarem. Dentro de nós há uma maquinaria permanentemente a funcionar. Moléculas a tomarem conta de moléculas, a fazerem coisas às moléculas. Como se fossem máquinas fermentadas, como se fosse uma fábrica. Mas as instruções para isso estão no ADN. Agora, disse muito bem, nada nos garante que noutro planeta qualquer, lá muito longe, ou se calhar muito perto, não sei, de longe e perto é tudo relativo, se venha a encontrar vida que não esteja escrito neste código e que seja capaz de se reproduzir, que seja capaz de ter metabolismo, de ter aquela maquinaria toda a funcionar. Se isso acontecer, é um grande triunfo para a ciência. Descobrir outras formas de vida. Não está excluído que existem outras formas de vida. Nessa altura nós perceberemos melhor a nossa vida e perceberemos melhor a origem de tudo. Porque se a vida que aparecer igualzinha à nossa, com seres vivos, para já nunca vai ser totalmente igual, porque naturalmente nós somos o resultado destes genes, mas da história genética que temos atrás de nós. Nós, nos nossos genes, temos toda uma história, temos partes do chimpanzé, temos partes dos organismos mais primitivos, temos toda uma história atrás de nós. E é muito interessante saber, noutro organismo qualquer, escrita mesmo neste código, qual é a história que está lá escrita por trás. Portanto, nós, dentro de nós, temos a nossa história inscrita. E isto é maravilhoso. Quer dizer, uma pessoa conseguir saber o nosso passado, não é o nosso passado apenas pessoal, os nossos avós, quer dizer, o nosso passado da humanidade, o nosso passado de seres vivos. De algum modo, há partes de peixe que temos em nós. Há coisas de peixe tem a ver com o funcionamento dos peixes, que faz parte do funcionamento de todos os seres vivos e está dentro de nós. E, portanto, essa questão, o que é ser vivo, neste momento, é ter isto dentro de cada uma das nossas células. Se encontrarmos outra coisa diferente, significa que aprendemos alguma coisa. Se encontrarmos algo igual, significa que também aprendemos. Nunca vai ser exatamente igual, porque o que vai determinar a forma, o aspecto, por exemplo, de um extraterrestre, não sabemos se há extraterrestres, vamos admitir que há.
O que vai determinar a forma dele não é apenas o ADN, é a história genética que está até chegar a esse extraterrestre.